Ó Pai, como é bom estar diante de Ti, estar na Tua presença e podermos falar de Ti através da Tua palavra. E sabemos, ó Deus, que só podemos fazê-lo porque o Senhor nos deu a Tua palavra. O Senhor se revelou através dela e de Teu Filho Jesus Cristo. E daqui do nosso lugar, ó Deus, rogamos a Tua graça para que o Senhor ilumine as nossas mentes sempre neste estudo e sempre que nos aproximarmos da Tua palavra, para que de fato a Tua voz fale conosco através do Teu Espírito. Que assim seja agora, Deus, que o Senhor me conduza e conduza a cada irmão aqui, a todos aqueles que ouvirão esta palavra, para que a recebam e sejam abençoados por Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós queremos já, de antemão aqui no item A, nós queremos colocar já a definição. Antes do item A, vamos recordar aqui as definições da semana anterior. Nós vamos ver 8 itens aqui, que os irmãos podem ver aí no quadro. E os itens 1 e 2 nós já definimos. E eu vou pedir para os irmãos, então, lerem aqui a definição de teologia que está colocada aí. Teologia. Muito bem. Agora percebam que essa frase aí tem uma palavra que está em maiúsculas. Muita gente usa as maiúsculas para expressar algo como um grito. Eu estou colocando as maiúsculas aqui para uma questão de ênfase. Então agora, quando o irmão lê uma palavra em maiúscula, como essa e como a da frase seguinte, você vai dar uma ênfase na palavra revelação, porque ela é importante aqui para nós. Então nós vamos ler que é o estudo da revelação de Deus. É só uma entonação diferente, só para ficar claro aqui esse ponto que é importantíssimo. O que é teologia? Amém, os irmãos sabem ler muito bem. E teontologia, então, o que é? Aplicando a mesma ideia, teontologia? Amém, muito bem. E temos também já definições ali em relação à transcendência e à imanência. Deus é transcendente. Deus é imanente. Amém. Então vimos já essas definições e apreciamos então o fato de que o Deus infinito, grandioso, totalmente outro, como dizem alguns teólogos, é também aquele Deus que se importa com aqueles que Ele escolheu. Deus não, como disse o poeta, não está longe lá no céu sem se importar com você. Ele se importa. Ele te escolheu e Ele não apenas te escolheu, mas Ele se importa com você. E nós vamos, hoje, pela graça de Deus, apreciar a Trindade e os atributos de Deus. E algumas perguntas podem ser colocadas toda vez que a gente é levado a pensar em algum tema teológico. As perguntas estão aqui mais como provocação e não tanto para que nós as respondamos de maneira completa, mas algumas perguntas nos vêm à mente. Como é Deus em si mesmo? Como é que Deus pode ser 3 pessoas e ao mesmo tempo uma só? E como é que isso é revelado a nós? Como é que isso se manifesta a nós no nosso dia a dia? E também queremos apreciar os atributos de Deus, através dos quais nós procuramos ver uma descrição do caráter de Deus, de quem é Deus e em que Ele é diferente das criaturas feitas à imagem e semelhança dele. São algumas das perguntas ou alguns dos questionamentos que podemos ter em nossa mente para podermos, então, apreciar essas doutrinas. Agora sim, vamos para o nosso tema de hoje, já começando pela definição de Trindade. As Escrituras nos ensinam que o único Deus se revela em 3 pessoas distintas, mas que são, ao mesmo tempo, iguais entre si, que se relacionam de forma eterna. Nós vamos
dar mais ênfase a isso com o decorrer do estudo aqui. E nós vamos, já indo para o item B, apreciar algo sobre a Trindade num texto maravilhoso da palavra de Deus, maravilhoso porque está na palavra de Deus, 1 João 4, versos 7 a 19, em que nós lemos. Perceba aqui, eu grifei propositalmente palavras relacionadas a amor e a Deus, e veja a frequência com que essas palavras estão nesse texto. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós temos aqui mais de 20 referências a Deus, Filho ou Espírito, fora o uso dos pronomes que nós temos nesse texto. Temos também mais de 20 referências a amor ou suas formas verbais. E nós apreciamos algumas coisas nesse texto. Nós apreciamos que Deus é pessoal, que Ele é amor. E esse texto e outros textos da palavra de Deus nos levam a ver que Deus é amor por ser o Deus trino. Deus é amor é uma declaração trinitária. E dentro da Trindade, o amor é perfeitamente exercido. Mas esse amor vivido na Trindade é estendido a nós, diz o texto. E esse amor é estendido a nós, está no verso 10. Se puder mostrar de novo o texto, por favor. Está no verso 10. Consiste no fato de que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E no verso 13, a outra maravilha. Podemos permanecer em Deus, por Ele nos haver dado do seu Espírito. O Espírito é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, e também é o Espírito que nos insere nessa comunhão de amor. É só por meio do Espírito que nós conseguimos algumas coisas, versos 11 em diante. Verso 11, é pelo Espírito que nós conseguimos amar outras pessoas. Verso 14, é pelo Espírito que nós confessamos o Filho como Filho de Deus e Salvador do mundo. Verso 15, é pelo Espírito que nós podemos permanecer em Deus. Verso 17, é pelo Espírito que nós somos aperfeiçoados. E finalmente, no verso 19, amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Esse amor é iniciativa de Deus, do Deus soberano. Ele nos amou primeiro. E se eu e você podemos amar com toda a carga de responsabilidade que a ideia de amor nos coloca, em toda a nossa incapacidade de amar, se podemos amar só um pouco, é porque Deus nos amou primeiro. Agostinho concluiu que a pessoa é mais humana e mais próxima de Deus quando ama a outra, que é uma experiência que tem as suas raízes na própria Trindade. O amor precisa ser direcionado a outra pessoa. Se não houver outra pessoa, não há amor. Eu amo o quê ou quem? Há um objeto do amor.
Amor exige outra pessoa. Deus é amor. E nós vamos fazer menção aqui a essa realidade outra em que Deus já estava na eternidade, muito além de passado, presente ou futuro, é algo fora do tempo. Deus já estava lá, e lá já havia amor, porque já havia mais de uma pessoa, para que esse amor pudesse ser exercido. Deus é amor. Isso exige que ele seja trino numa relação plena de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, a santa comunhão de amor. E voltando aqui para a nossa apresentação, nós vimos algumas coisas aqui, né? Que o amor se manifesta a nós, o primeiro item aqui do item B, o amor se manifesta na Trindade e dela para nós. Nós vimos isso no texto. Vimos também que pelo amor o Pai enviou o Filho, está no verso 10, e somos mantidos neste amor pelo Espírito. Deus é amor. E o Deus de amor compartilhou o amor dele comigo e com você. E nós vamos apreciar outra verdade agora que está no próximo item, que estar em Cristo é estar com a Trindade. Vamos ver outro texto agora em João 17. A oração de Jesus em favor dos seus apóstolos e de todos aqueles que viriam a crer nele. João 17, a partir do verso 20, nós lemos: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Tim Chester nos diz em seu livro Conhecendo Deus Trino algumas coisas interessantes sobre esse trecho. Ao participarmos em Cristo pela fé, participamos da divina comunidade. Irmãos, já seria maravilhoso, através da revelação, podermos compartilhar a santa comunhão de amor da Trindade. Já seria maravilhoso recebermos de Deus algum benefício, qualquer que fosse, porque isso já manifestaria a graça de Deus. Mas Deus propõe algo muito maravilhoso para mim e para você, que é estar em Cristo e, através de Cristo, estar na Trindade. Estar nesse santo círculo, nesta santa comunhão de amor. Nós não merecíamos isso, mas Deus nos colocou lá, nesta santa comunhão de amor. Em 17:21, Jesus diz ao Pai: tu estás em mim e eu em ti, que é o que já temos visto aqui. Esta é a vida de comunhão eterna da Trindade. Mas no verso 23, Jesus está nos discípulos e o Pai está em Jesus. Nossa participação em Cristo significa participação na Trindade. Compartilhamos da vida trinitária. O Pai nos ama com o mesmo amor com que ama o Filho. Somos parte da família. O Pai é nosso Pai. O Filho é nosso irmão. O Espírito habita em nós. Nós fomos inseridos nessa comunhão de amor. Isso é graça, meus irmãos. Deus manifestou a sua graça para conosco, nos inserindo na comunhão de amor com Ele mesmo. E João disse no trecho que nós lemos, nós também devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor, porque Deus nos amou, porque Deus derramou o amor dele em nós. E nós também devemos compartilhar esse amor. E
Espero que nós nunca percamos de vista quão elevado isso é. Eu posso dizer que eu amo a minha esposa e minha filha? Pergunte a elas se eu provo isso. Com que intensidade eu provo isso? Eu posso dizer que amo você? Poderia dizer para qualquer um, eu amo a minha igreja. Você se sente amado por mim? O quanto você se sente amado por mim ou por seus outros irmãos que estão aqui? Meus irmãos, isso é muito sério. Nós devemos ter em mente a consciência de que esse encargo que Deus nos coloca é exemplificado por Ele mesmo, motivado por Ele mesmo, e nele nós podemos exercer este amor. Estar em Cristo é estar com a Trindade. Isso é um enorme e eterno privilégio. E agora nós, voltando para a apresentação, nós já vamos para outro item, em que nós vamos afirmar algo sobre a Trindade, o item C, pode colocar o item C, a Trindade imanente ou ontológica. Mas antes de nós entrarmos nesses termos e nesse item, eu quero levar os irmãos para um quadro, por favor. Nesse quadro aí nós teríamos muitos textos bíblicos e eu estou colocando apenas um para cada categoria que estamos citando aqui. Franklin Ferreira nos diz que os pais da igreja classificaram o ensino bíblico sobre as 3 pessoas de Deus em 4 categorias: os nomes divinos, os atributos divinos, as obras divinas e a dignidade de louvor. A respeito das 3 pessoas, essas 4 categorias são identificadas. Então, por exemplo, em Mateus 6, verso 9, nós vemos na oração modelo, Pai nosso que estás no céu. Há alguém que é Pai, a quem nós devemos orar. Este alguém a quem devemos orar é Deus. Deus é Pai. O Pai é Deus. E é dito também, mais adiante, o vosso Pai Celestial vos perdoará. E em algum trecho do livro de João, nós vemos lá, quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? O Pai é Deus, esse Pai a quem podemos orar é Deus. Sobre o Filho, lá em Mateus 1, 23, a citação de Isaías 7,14, trazida pelo anjo, em que é dito ali ao casal, a Virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Filho é Deus. Em João 15, 26, Jesus está dizendo, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, que nós já sabemos que é Deus, o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele procede do Pai, porque Ele é Deus. Esse vos dará testemunho acerca de mim. E assim por diante, nós podemos ver em cada uma dessas categorias, João 10:10, falando da eternidade de Deus, o verdadeiro Deus vivo, Rei eterno. Sobre o Filho, em Hebreus 1:8, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O Filho é eterno, tão eterno quanto o Pai. Um outro atributo de Deus, no Salmo 139, verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Deus é onipresente, onisciente, não podemos nos ausentar dele. O Espírito é Deus. Há um só Deus, 1 Coríntios 8:6, o Pai de quem todas as coisas procedem. O Pai é Deus, todas as coisas procedem dele, Deus é Criador. Há também essa outra afirmação sobre um só Senhor, Jesus Cristo, mas isso é de outro ponto, mas eu não pude deixar de destacar aqui. Colossenses 1:16, sobre o Filho, tudo foi criado por Ele e para Ele. O Filho é tão criador quanto o Pai, e o Espírito também. Mateus 12:28, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, pelo Espírito de Deus, Jesus expulsava os demônios, porque o Espírito é Deus, porque o Filho é Deus. Dignidade e louvor, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito, Ele é digno de adoração. João 5:23, todos honrem o Filho, assim como honram o Pai, porque o Filho é tão digno de adoração quanto o Pai. E João 4:24, Deus é Espírito, os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade, porque o Espírito é Deus. Retornando ali para a nossa
a apresentação. O testemunho da Escritura é que existe um único Deus, e este Deus existe em uma trindade, em três pessoas iguais e eternas, como já dissemos no item A. E agora vamos fazer, sim, a distinção entre trindade imanente e trindade econômica. Mais algumas definições para nós aqui. Trindade imanente é a trindade considerada em si mesma, em sua eternidade, fora do tempo, e comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, há esse sentido absoluto da trindade. Devemos, ainda que em nossa incapacidade, saber que houve, não um tempo, né? Eu estou colocando aqui que é fora do tempo. É algo completamente diferente, completamente acima disso tudo que a gente vive, da história, como a gente vai ver na definição seguinte. Algo muito maior do que a história, muito além da história, né? Na matemática, nós usamos o conceito de infinito, né? Um número muito grande, dizia minha professora, né? Para nós, infinito é outra coisa, né? Na matemática, é algo muito grande. Não se trata de algo muito grande, se trata de algo completamente fora de tudo isso, completamente diferente do totalmente outro que é Deus. Trindade imanente é isso. É Deus muito além do tempo, fora do tempo, mas mesmo lá, em eterna comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E sobre isso, há algo importante para ser dito. Eu só quero salientar aqui que nós falamos que Deus é transcendente e Deus é imanente. Já usamos esse termo, mas usamos esse termo na sua definição relacionada à filosofia, sobre algo que os nossos sentidos podem perceber. Aqui, estamos usando em outro sentido. Imanente é algo que está inseparavelmente contido na natureza de um ser, algo que é inerente, algo que é próprio do ser. Então, seria a trindade propriamente dita. Mas vamos lá. Esse ponto da trindade imanente, nós vamos ver um aspecto dela nos textos que nós veremos a seguir aqui. E nós vamos ver 4 textos trinitários clássicos aqui. Começando em 2 Coríntios 13, 13, na nossa versão, em algumas versões 13, 14, em que é dita aquilo que é chamada a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E veja, pode dar mais um toque aí, que nós temos uma ordem nas pessoas da Trindade aqui. Filho, Pai e Espírito. E vamos ver a mesma coisa nos versos seguintes. 1 de Pedro 1, verso 2, é dito ali, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Temos outro padrão de ordem aqui. Pai, Espírito e Filho. Judas, versos 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Outro padrão de ordem aqui, Espírito, Pai e Filho. E por último, Mateus 28, 19, parte da grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos outro padrão de ordem aqui, Pai, Filho e Espírito. Veja que os 4 padrões de ordem são diferentes. O que Franklin Ferreira quer colocar para nós aqui nesse quadro? Que as 3 pessoas divinas não são ordenadas hierarquicamente, que não há inferioridade ou subordinação entre as pessoas da Trindade. É comum a designação primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. Isso pode levar alguns a pensar em alguma hierarquia, em alguém que seja superior, alguém que seja inferior. Não há superioridade ou inferioridade na Trindade. São 3 pessoas iguais entre si e eternas, como já definimos aqui. O Pai sempre foi o Pai e desde a eternidade teve consigo o seu eterno Filho e o Espírito. O Pai e o Filho se amam tão intensamente, um amor eterno que se revela na pessoa do Espírito, que é o vínculo eterno de amor entre o Pai e o Filho. E algo que não frisamos até agora, né, nós vemos aqui uma autossatisfação divina. Ou seja, em Deus não há nenhuma necessidade de acrescentar algo ou de criar algo fora de si para a realização do amor que existe entre as pessoas
da Trindade. Deus é satisfeito em si mesmo. Até em uma de suas palestras, Franklin Ferreira coloca que, voltando àquele ponto em que o amor exige outra pessoa, o pai e o filho exercem essa relação de amor ilustrada na paternidade, em pai e filho se amando. E o Espírito, ele aprecia essa relação de amor, ele assiste, ele testemunha essa relação de amor. E é colocado, então, teologicamente, como o vínculo dessa relação de amor. A outra coisa interessante de notar, no slide seguinte, nos textos em João 1:18, em que é dito: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. O Deus unigênito é o Filho. É através do Filho que Deus é revelado. Nós precisamos do Filho para conhecermos a Deus. 1 Coríntios 12:3, portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Deus, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito para afirmar que Jesus é Senhor. Nós precisamos do Pai, nós precisamos do Filho, nós precisamos do Espírito. Ambos são necessários. Voltando à apresentação, o nosso próximo ponto vai tratar da trindade econômica. Trindade econômica é a ação de Deus na história, ou a comunicação das pessoas divinas na história por meio de suas obras e revelação. Na obra de Deus na história, as pessoas da Trindade desempenham papéis diferentes, ainda que isso não implique mudança ou subordinação, como já dissemos aqui. E, falando de economia, nós estamos falando de dinheiro. O que é economia? Eco faz referência a um ambiente, a uma casa, e nomia, nomos, se fala de lei, de regras para a devida administração. Então, a economia seria a administração da casa, do lugar. E é essa a ideia que está aqui na definição de trindade econômica. Refere-se aos papéis distintos exercidos por cada pessoa da trindade nessa administração da história de redenção. Nós vamos apreciar agora um dos textos mais profundos da palavra de Deus, está em Efésios 1, versos 3 a 14. Vejam só. Nós temos aqui nessa primeira página informações sobre Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no finzinho temos uma referência ao amado, que é o Filho. Mas em todo esse bloco nós temos informações sobre o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, versos 3 a 14, é um hino a Deus estruturado em 3 estrofes. O tema é a obra redentora do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que as 3 pessoas recebam louvor, no verso anterior e no verso 6, nós vemos para o louvor da glória da sua graça. Cada uma delas vai receber louvor, mas as 3 realizam obras diferentes na história da redenção para nos inserir nessa comunhão trinitária. E aqui nos versos 3 a 6, veja, verso 3, ele nos abençoa. Verso 4, ele nos elege, o Pai nos abençoa, o Pai nos elege. Verso 5, o Pai nos predestina. E verso 6, tudo isso para quê? Para o louvor da glória da sua graça. Isso também é importantíssimo, tudo que está na palavra de Deus é importante, mas é importantíssimo que eu e você, cheios de carências, né, saibamos antes de mais nada que o motivo de tudo em nossa vida é o louvor da glória, da graça de Deus. A glória de Deus é o rumo que devemos mirar. É maravilhoso ler a palavra de Deus e encontrarmos coisas, como é dito no Salmo 23, que ele nos leva para lugares verdes,
tranquilos, irrigados, coloridos, que nós podemos desfrutar e desfrutamos pela graça dele. Mas tudo isso, nunca se esqueça, é para a glória dele. Glorifique a Deus. Quando você estiver neste lugar verde, colorido, irrigado, olhe para tudo isso e glorifique ao seu Deus. E quando você estiver num lugar que não seja tão colorido, que não tenha tanta irrigação, que não seja tão atraente quanto esse, dê glória a Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Página seguinte, nós vemos as informações sobre o Filho, o amado. Nele, no amado, o Filho, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Aqui nesses versos, o foco é a obra redentora do Filho. Eu frisei aqui redenção e perdão, mas tudo que é dito aí são detalhes descritivos aqui da obra de redenção do Filho por nós. Ele é o Redentor e Senhor para o louvor da sua glória. Na página seguinte, nós temos as informações sobre o Espírito. Nele também vós, ainda falando do amado, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por fim, a obra redentora do Espírito é considerada aqui. Ele é o selo do crente, ele é a garantia, o penhor de sua salvação para o louvor da sua glória. Estamos certos de uma consumação, estamos certos de que Deus cumprirá todas as suas promessas, e é o Espírito que confirma isso para nós, confirma isso em nós. No próximo slide, nós teremos uma representação bem típica da Trindade. Então, veja, nós temos um só Deus, 3 pessoas, um só Deus eterno, 3 pessoas em eterna comunhão. Um só Deus, mas 3 pessoas distintas. É o mistério da Trindade. E nós vimos, então, na Trindade imanente, vemos esse aspecto absoluto e eterno de Deus, e vemos na Trindade econômica esse aspecto que nos diz respeito naquilo que Deus faz em nosso favor na história. E essa figura está procurando ilustrar, então, um resumo do que temos visto aqui. Que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Mas essa figura também nos mostra que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Espírito Santo e que o Espírito Santo não é o Pai. E na antiguidade, lá no tempo, ainda no tempo dos pais da igreja, foi falado sobre terem a mesma substância. A gente não vai entrar aqui nos debates que foram feitos naquele tempo, nas conclusões que houve lá. Mas foram trabalhos muito importantes, porque já havia muitos falsos ensinamentos sobre Deus. Embora façamos distinção entre a Trindade imanente e a Trindade econômica, enfatizamos que essas categorias não podem ser separadas. Estamos falando da mesma Trindade, do mesmo Deus. Mais um slide, nós vamos ter aqui alguns textos clássicos. Para mim, esse primeiro, não tão clássico ainda, eu tenho visto esse texto mais recentemente, falando sobre a Trindade, mas é curioso vermos aqui, Gênesis 1, versos 1 a 3, a Bíblia abre com essa declaração e já vemos aqui uma manifestação do Deus Trino. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus aqui, no verso 1, é Elohim, um plural, que
que muitos teólogos identificam como um plural para expressar majestade, e seria já talvez uma expressão absoluta de Deus, o Deus Trino, mas já o Espírito, no verso 2, já é algo mais específico. O Espírito está lá, e perguntaríamos então, onde está o Filho? O Filho está aqui nesta palavra. João nos diz isso. João, na sua introdução, vai nos fazer essa provocação. Ele vai falar da criação como Moisés falou, mas falando da criação, ele vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e não somente ele estava com Deus, mas ele era Deus, ele é Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Jesus é a palavra, e a palavra, então, declara, haja luz e houve luz. A palavra declarou, haja, e tudo houve, e tudo era muito bom. Outro texto clássico é o batismo de Jesus. Mateus 3, versos 16 e 17. Depois de batizado por João Batista, Jesus saiu logo da água. Uma observação aqui, Jesus saiu da água, porque ele entrou na água. Então, nós somos batizados por imersão. O eunuco também entrou na água e saiu da água, Filipe e eunuco lá em Atos 8, Então, somos batizados por imersão. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. O Filho está sendo batizado, o Espírito repousa sobre ele, e a voz do Pai é declarada ali. A Trindade está ali, no batismo de Jesus. E Jesus, então, está pronto para exercer o seu ministério entre nós. 1 Coríntios 12, versos 4 a 6, que vai tratar da diversidade dos dons na igreja. Há uma diversidade através do qual, diz Paulo, que essa diversidade será exercida na dinâmica de um corpo, de uma unidade. E aqui nós temos, então, essa brincadeira de palavras aqui, que tem um mas no meio, e tem diversidade, e tem o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. No verso 4, temos o Espírito. No verso 5, temos o Kyrios, o Senhor, Jesus. E no verso 6, nós temos Deus Pai. Temos a Trindade aqui nessa declaração da diversidade de dons que deverão ser exercidos em unidade, e o nosso modelo de unidade é a Trindade. E muito mais que um modelo, um ambiente de unidade no qual nós fomos inseridos. E Paulo, então, nos provoca sobre a unidade, falando da unidade de Deus. Alguns falsos pensamentos sobre Deus, nós vamos voltar agora para a nossa apresentação, e já está terminando a parte mais densa aqui, do nosso estudo. Alguns falsos pensamentos, eu coloquei o resumo do resumo aqui nessas definições, alguns falsos ensinamentos, e eu vou falar sobre eles aqui. Docetismo. Segundo o docetismo, o corpo de Cristo não seria real, mas somente aparente. Doquem é aparência. Então, aquele que eles viam lá, que caminhava entre eles, que multiplicava pães e tal, era só uma aparência, como que um fantasma, como uma projeção. Não era uma pessoa real, um corpo real que estava ali entre eles. É uma consequência lógica da suposição de que a matéria é má. Então, se a matéria é má e o corpo é matéria, Jesus, que é Deus, o Deus Santo, não poderia ter um corpo real. E o correspondente teológico do docetismo, então, é a negação da real encarnação de Jesus Cristo como Deus Filho. E negar o corpo real de Cristo é diminuir o valor da sua morte na cruz, dos seus sofrimentos na cruz, e também da ressurreição do seu corpo. Nós cremos na ressurreição do corpo, que assim como o corpo de Jesus foi ressuscitado, os nossos corpos também serão ressuscitados. 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3, que é o único texto que nós vamos ver aqui nesse item. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo, ou em outras versões, em carne, é de Deus. Pode voltar ali, pelo botão de retorno. Temos também o arianismo. Ário, bispo de Alexandria, viveu de 256 a 336 depois de Cristo. Ele partiu, então, do fato de que Deus é único,
de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E então o Filho para ele era um ser criado pela vontade e poder do Pai. E sabemos que isso é completamente fora de questão, né? Jesus não foi criado, mas como diz o credo da antiguidade, ele foi eternamente gerado em Deus. Jesus não é uma criatura, Jesus é Deus, ele estava no princípio com Deus, ele é Deus e ele criou todas as coisas. Temos o semi-arianismo, que vai afirmar que o Espírito Santo não é da mesma substância que o Pai e o Filho, mesmo que alguns aceitassem que o Filho fosse Deus. O ebionismo. Os ebionitas consideravam a Cristo como sendo o Messias, mas negavam sua divindade. Ele é o Messias, ele é alguém realmente muito importante, que vai exercer um papel muito importante para a gente, vai nos salvar, mas ele não é Deus. Assim diziam os ebionitas. O monarquianismo. Monarquianismo tem a ver com monarquia, monarca, um governante único. De novo, se baseando na doutrina de que Deus é único, mas se focando no aspecto de que Deus seria uno. Nós entendemos que Deus é triuno, não apenas uno, não é apenas uma pessoa, mas três pessoas com a mesma natureza, com a mesma substância. Então, isso foi para enfatizar essa unicidade de Deus contra o politeísmo pagão. Você vê que havia boas intenções, né? Mas não estavam de acordo com a palavra de Deus. Monarquianismo dinâmico. Cristo é concebido como sujeito de uma influência especial, um poder especial, um poder que veio a residir no homem Jesus. E, progressivamente, então, esse homem Jesus recebeu tal quantidade de poder e foi progredindo no exercício desse poder, até que, a partir de homem, ele se tornou Deus. E isso é uma heresia, né? Monarquianismo modalista é um tipo de monarquianismo, também chamado, então tem as palavras aí, patripacianismo e sabelianismo, né? Já vamos ver aqui, né? As designações pai e filho eram simples modos ou expressões da manifestação de uma mesma pessoa divina, diziam eles. A pessoa é uma só, mas ela se manifesta ora de um jeito, ora de outro jeito. É isso que dizia esse monarquianismo modalista. Foi Praxeas quem acrescentou depois. Primeiro falavam do Pai e do Filho, e Praxeas acrescentou o Espírito Santo como um terceiro modo de representação desse Deus único. Aí teve um outro, Sabélio, que dá origem ao sabelianismo. Ele declarou que os nomes Pai, Filho e Espírito Santo estavam ligados a uma só pessoa. E para ele chega ao ponto de dizer que foi o próprio Pai que se tornou encarnado como Filho e crucificado. Foi o próprio Pai que foi crucificado ali, daí que vem o patripacianismo. Então, essa palavra esquisita aí teria esse sentido. Tudo isso é heresia, nós já demonstramos aqui a Trindade. Mas só para a gente ter a noção de que, apesar de termos, no nosso contexto, um relativo consenso em relação à Trindade, não somente nós cremos na Trindade, os católicos também, então, desde cedo nos habituamos com o princípio, com o mistério da Trindade. Mas não foi sempre assim. Lá no passado foi necessário que grandes apologistas defendessem o fato de que o Filho é Deus, de que o Espírito é Deus e que Deus se manifesta através de uma Trindade. Alguém disse sobre essa doutrina: tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a alma. Próximo item, os atributos de Deus, e já estamos terminando. Eles são definidos como perfeições que constituem qualidades intrínsecas do ser divino, qualidades do ser divino. Pelos atributos, nós definimos o caráter de Deus. Os atributos podem ser divididos em dois grupos, incomunicáveis e comunicáveis, e as definições já estão aí. Os atributos incomunicáveis afirmam a absoluta grandeza e majestade de Deus, e são assim chamados porque não podem ser atribuídos a outras criaturas. E é bom que nós digamos aqui que a definição dos atributos, a separação em comunicáveis e incomunicáveis, que não é a única forma de se expressar os atributos, é meramente didática. É a nossa busca por explicar as coisas, né? Mas vamos lá, porque é bem frequente esse tratamento sobre os atributos de Deus.
Então, primeiro, o próximo item, os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis podem ser divididos em dois grupos. O primeiro deles ligados à soberania divina. E nós vamos ver alguns textos aí. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, transcendendo e preenchendo toda a criação com sua presença, mas sem se confundir com a criação. Ele não é a criação. Deus é Deus e a criação é a criação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Salmo 139, verso 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Deus é onipotente. Por isso, todas as coisas são feitas segundo a vontade dele, sendo sua livre vontade a causa final de todas as coisas acontecerem. Em Marcos 10, 27, fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Deus é todo-poderoso. Deus é onisciente, por isso nada está oculto para ele. Antes, Deus tem conhecimento perfeito de toda a realidade, passado, presente e futuro. 1 João 3,20, pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Voltando para a apresentação, temos os atributos incomunicáveis, num segundo grupo ligado à glória de Deus. O primeiro deles, indo já para os textos, é a aceidade. Deus é independente e autoexistente. Então, essa independência e autoexistência de Deus também é chamada de aceidade por alguns teólogos. As criaturas são derivadas, condicionais e dependentes. Deus, porém, não é dependente. Ele tem o poder de ser em si mesmo e de si mesmo. E isso, então, é chamado aceidade. Esse é o significado. Aceidade significa de si mesmo. Não tendo necessidade da criação, nem necessidade de compartilhar amor. Ele já é totalmente satisfeito em si mesmo, em seu ser trino. Atos 17, versos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus é imutável, não havendo mudança em seu ser, planos, propósitos, promessas e perfeições. Isso implicaria a limitação de sua imperfeição. Malaquias 3, verso 6, pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Deus é simples, não podendo ser dividido. Nenhum de seus atributos pode ocupar lugar de destaque, sendo considerado mais importante que os demais. Eu fui criado vendo uma grande ênfase a respeito do amor de Deus. Até passando uma ideia de que o amor seria mais importante do que outros atributos. Não há atributo mais importante em Deus. Todos os atributos de Deus são compartilhados por todas as pessoas da Trindade e são, então, tão importantes entre si. O amor de Deus, poderíamos dizer, é justo, a justiça é santa e assim por diante. João 5, 26 vai acentuar que todas as pessoas da Trindade, né, são iguais, né? Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Os atributos de Deus são compartilhados entre as pessoas da Trindade, aqui exemplificada no Pai e no Filho, para a gente colocar uma referência só, né? Deus é um ser simples no sentido de que ele não é complexo. Deus é verdade. Deus é verdade, e sua palavra é o parâmetro final da verdade. 1 livro de Samuel 15, 29. Além disso, o glorioso de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. E por último, os atributos comunicáveis, voltando à nossa apresentação, revelam a condescendência de Deus e se refletem de forma derivada e limitada no homem criado à sua imagem, e podem ser classificados também em dois grupos. O primeiro, atributos ligados à graça de Deus, e vamos ver as referências aqui. Ele é amor, ele é a fonte do amor. Esse amor sempre existiu entre as pessoas da Trindade, como nós já vimos aqui. Deus é amor, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Misericórdia. Deus não nos dá o que merecemos. Efésios 2, verso 4, vai expressar que Deus é rico em misericórdia pelo seu imenso amor com que nos amou. Graça.
Pela graça, Ele nos dá o que não merecemos. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Fidelidade, Deus é fiel. Essa afirmação nos relembra que o povo pactual pode descansar seguro no fato de que Deus cumprirá suas promessas pactuais. Foi Deus quem disse, fiel é o que prometeu. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e para cumprir todas as suas promessas também. E outro grupo de atributos, voltando ali, está relacionado à santidade de Deus. Santidade. Vamos aos textos. Além de enfatizar a majestade e a glória de Deus, ensina que Ele está afastado de qualquer pecado. Isaías 59, 2, mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não nos ouve. Deus é santo. Bondade, Deus é bom, de acordo com sua própria natureza boa, e tudo que Ele faz é bom. Salmo 145, 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Justiça está relacionada com a sua retidão. Romanos 3, 26, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ira, a expressão de sua justiça contra o pecado, que é contrário à santidade. O pecado é contrário à santidade, então Deus manifesta sua ira. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E, por fim, não existe tensão entre a santidade e o amor de Deus. A santidade exige que a pena do pecado seja paga, e o amor age para que alguns sejam justificados para entrar em comunhão com Ele. Até aqui, então, os atributos de Deus, voltando para a nossa apresentação. Esse foi o nosso estudo de hoje, a nossa aula de hoje. Foi bem densa, bem mais densa do que a primeira, né? Mas era necessário passarmos aqui por esses pontos. Indo para o slide seguinte, temos então aí metade dos nossos pontos já cobertos aqui em nossas aulas. Vimos hoje a Trindade e os atributos de Deus. Então, pela Trindade, vamos ler a definição ali de Trindade, por favor. Amém. Eu estou pedindo para os irmãos dele, porque eu não consigo enxergar daqui, tá bom? E nós vemos a Trindade imanente. A Trindade econômica. Sobre os atributos de Deus. Nós temos os atributos incomunicáveis. E os comunicáveis? Amém. E na semana que vem, querendo Deus, veremos as obras de Deus e o governo de Deus, ou providência, Fernando. Fernando que fala, está lembrando aqui dessa palavra, né? Nós vamos ver, então, esses temas, cujas perguntas poderiam ser: como e todas as coisas vieram a existir e por quê? E como tudo isso é sustentado por Deus. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar, já encerrando. Obrigado a todos pela presença e pela paciência. Espero que tenha sido um momento enriquecedor de instrução para os irmãos. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos pelos momentos que apreciamos aqui a Tua pessoa. E rogamos a Deus que o Senhor manifeste a Tua pessoa a nós através da Tua palavra e dos Teus atos para conosco. Que Te vejamos, que Te percebamos e que aprendamos contigo sobre quem o Senhor é e quem nós somos diante de Ti. Somos gratos ao Senhor por nos inserir na comunhão contigo. E somos gratos ao Senhor por nos proporcionar a comunhão uns com os outros. Louvado seja o Teu nome para sempre. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, guarde os nossos corações, na certeza de tudo que afirmamos aqui. E que o Senhor nos traga de volta aqui à noite para o culto de adoração que prestaremos a Ti.
Enquanto isso, ó Deus, permita momentos agradáveis de comunhão aqui entre nós e entre nossas famílias. E que esse dia seja um dia realmente da Tua presença entre nós, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.